Fala pessoal, beleza? Por que é importante você checar essa folga entre as pontas do anel do pistão sempre que você for remontar o motor? É pelo seguinte, pode acontecer que depois que você fez a retífica no cilindro, ela ter ficado tão justa e o anel também, na fabricação dele, ter fugido da especificação e essa folga mínima que está ali, ela não está, né? Ela está fora da medida que deveria estar. Então o que isso pode acontecer? O que vai acontecer? Quando você tiver com o motor quente, né, enrolando o cabo, o cilindro ele vai dilatar. Quando o cilindro dilata, ele aumenta de diâmetro, ele vai abrir mais, beleza. Só que o anel também vai acontecer a mesma coisa, ele vai dilatar. Só que como o cilindro e anéis são de materiais diferentes, né, eu estou falando cilindro, mas é camisa, né, são de materiais diferentes, pode acontecer do anel dilatar mais do que a camisa. E o que isso vai acontecer? Vai acontecer que essa folgazinha aqui, ela vai desaparecer, vai sumir. E aí, quando essas pontas de anéis se encontrarem, e aí vai começar o problema, né? Porque o anel, ele vai continuar dilatando. Ele vai ter que abrir, alguém vai ter que ceder. Não vai ser a camisa. Quem vai ceder vai ser o anel. Quando o anel continuar dilatando, o que vai acontecer? Vai abrir uma folga aonde não deveria, ou seja, aqui, entre o anel e a camisa. Eu já vi isso acontecer. E aí você perde compressão no motor, você abre o motor, faz todas as verificações. Pô, e se você não prestar atenção nesse detalhe, passa batido. Vamos ver o que fala o manual de serviço da moto, da DT200. Ele diz que no anel superior, essa folga deve estar entre 0,30 e 0,45. Lembrando que isso é para um pistão standard, um pistão de 66 milímetros. E o limite chega a ser 0,70. Novamente, o pistão maior, você pode subir um pouco mais isso daqui. E ele fala também que o anel secundário, ele tolera uma folga um pouco maior. Uma vez que ele está embaixo, ele não pega tanta compressão quanto o anel de cima, então ele pode trabalhar um pouco mais folgado. Aqui no site da Weissicor, eles falam o seguinte, vamos lá. Que, como regra geral, a maioria dos motores devem ter uma folga, essa folga, né, de 4 milésimos de polegada por cada polegada de diâmetro do pistão. Não se assustem com polegada, esses nomes aí que depois eu vou converter isso tudo, vai ficar tranquilo de entender, tá? Para alguns motores com aplicação mais extrema, né, se você deve aumentar esse gap, né, essa folga para 5 milésimos de polegada, né, porque o motor vai esquentar mais, vai dilatar mais. No Facebook da Weissicor, eles falam dessa folga de 0,005, tá? E eles falam que deve ir até 0,007. O que ele me falou lá? Para cada polegada de diâmetro do pistão, a folga deve ser entre 5 e 7 de polegada. O mínimo de 4 milésimos de polegada. Ou seja, vamos traduzir isso para milímetros. Para cada 25,4 milímetros, que isso aqui é uma polegada, de diâmetro do pistão, a folga deve ser entre 0,127 e 0,178, com um mínimo de 0,10. 0,10 milímetros, que é o equivalente a 4 milésimos de polegada. Então, por exemplo, o meu pistão, 67,25. Quantas polegadas dá esse número? É só dividir ele por 25,4 milímetros, tá? Não pode esquecer que tem que ser a mesma unidade, milímetros, milímetros. Então, o meu pistão, ele dá isso aí, ó, 2,648 polegadas. Então, a folga mínima 0,34 e a folga máxima 0,47 milímetros. Para você começar a checar essa medida, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o anel 1 centímetro abaixo do topo do cilindro, né? Para ter certeza que ele vai ficar na mesma altura em todos os pontos, você pega o pistãozinho, né, e empurra ele para dentro.
ou assim como eu estou fazendo, ou de baixo para cima. Você vai pegar o seu calibre de lâminas, e aí vocês viram lá, né? A medida tem que ser 0,34, e aqui eu tenho 0,33 e 0,35. 0,33 eu não vou usar, porque eu vou colocar a medida acima, né? Porque eu quero checar a folga. Se 0,35 passar, eu fico tranquilo. Bom, eu medi já, eu vi que a 0,35 passou. E aí eu reparei o seguinte, a minha lâmina aqui é 0,43, ela até entra, mas entrou forçando, né? Aqui entrou com facilidade, foi a 0,40. Então a minha folga aqui ela está entre esses dois números. Bom, eu vou fazer essa checagem aqui novamente para esse anel, né? Esse aqui é anel RIC, que se não me engano é o mesmo que vem no kit da ProX, do pistão ProX, né? Na Weissach eu acho que é um anel próprio, eu não estou lembrado agora, se eu não estou fazendo confusão. Mas de qualquer forma, essas fórmulas aí elas valem para todos os anéis. Outra coisa que eu recomendo que você faça também, tire essa medida em várias alturas, empurre o anel lá para dentro, cuidado para ele não abrir dentro da camisa, né? Senão vai ser meio chatinho. Empurre ele mais para dentro, tire essa medida em 3 pontos, né, diferentes aqui da camisa, para você ficar sossegado e ter certeza que a retífica foi bem feita, ou então que você ainda consegue usar essa camisa, né, se ela foi arranhada e você está só trocando o pistão. É por isso que eu falo que é importante você checar essa medida. Por exemplo, anel RIC, hein? Medindo aqui o outro anel, o anterior que eu tinha medido foi esse daqui, né, com essa ponta. Então esse anel aqui, a minha lâmina 0,43 não entrou mesmo. Entrou a 0,40 ligeiramente forçado. Como eu fiz para desbastar o anel, peguei uma lima bem fina na pontinha, no sentido do raio, ó, sempre apontando para o meio do anel, para não ficar assim, ó, entendeu? Para não fazer ângulo nessa ponta. Então no sentido do raio, dos dois lados, e aqui não tem muito jeito, né? Aqui vai ter que ser assim, na parte de dentro, né? A parte que fica em contato com o pininho, né? Pronto, assim, ó. Também dos dois lados. O outro anel, a mesma coisa. Aqui no sentido do raio, dos dois lados. E aqui, o que eu fiz foi aqui, não teve muito jeito. Tentando ter cuidado para não acontecer isso, ó. Entendeu? Essa angulação assim. Outra coisa interessante que você pode checar é a folga entre o anel e a cava dele no pistão. Ou seja, você empurra o anel para dentro da cava dele totalmente e verifica a folga. A folga deve ser entre esses números aqui, ó, 3 centésimos e 5 centésimos, podendo chegar até 7 centésimos. É interessante checar isso porque eu já vi, por exemplo, o anel RIC. A RIC ela faz anéis para vários pistões diferentes. Então tem algum pistão, eu lembro de ter pego um pistão que o anel ficava travado dentro dele. Você forçava ele para dentro e ele ficava travado, ou seja, o anel não comprimia dentro do motor. Não tinha compressão motor, porque ficava prendendo. O que eu falei sobre a folga do anel dentro da cava dele, certo? Se você não tiver aquele calibre de lâminas bem fininho, você pode fazer esse teste aqui, ó. Bota o pistão com o anel, ou você olha aqui pela admissão, mas a minha está fechada porque está com a palheta, né? Está com a pirâmide. Então dá para olhar por aqui também. Olha só, tem que ter esse jogo aqui, ó. Tá vendo? Eu já vi não ter esse jogo. E não era porque o pistão, o anel, a extremidade estava em cima do pininho, não. É porque realmente ele travava aqui. O anel, você apertava ele para dentro, ele travava dentro do... Eu não lembro qual era o pistão. Eu acho que foi um KMP. Me perdoe se eu estiver cometendo alguma injustiça aqui. Mas eu lembro que isso aconteceu. Então tem que ter esse joguinho aí.